Olá, amigos do basquete. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre um tema que hoje é muito importante no basquete, que é a análise de jogo. A gente vai tratar desse tema, dando algumas orientações, falando um pouquinho sobre a diferença entre scouting e estatística e também falando um pouco de como que essa análise de jogo pode ser executada, ok? Então aproveitem e vamos lá. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos falar da análise de jogo aplicada ao basquete. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele está baseado no capítulo do livro Basquetebol do Treino ao Jogo, né? E esse capítulo foi escrito pelo Lula Ferreira, pelo Alexandre Barros Gaspar, que mais conhecido como Chincha, que trabalhou muitos anos também com estatística junto comigo e por mim, tá ok? Então vamos lá. Então, primeiro, né, é importante a gente pontuar o que mudou no basquete, né? O basquete, ele teve uma mudança muito radical, principalmente nas questões físicas, técnicas e táticas das equipes, né? E os jogadores mudaram muito, principalmente na questão física. O jogo tornou-se muito mais competitivo, o jogo tornou-se muito mais veloz, muito mais físico. Essa evolução, ela levou necessariamente a um aperfeiçoamento dos métodos de treinamento, né? Então, há muitos anos treinava-se basicamente 3 vezes por semana, à noite. Os atletas não eram exclusivamente atletas do basquete, eles tinham seus trabalhos, eles trabalhavam o dia inteiro, treinavam e na maioria das vezes esse treino ele se limitava a um treino de quadra, onde existia o treinamento técnico, os coletivos e assim por diante. Uma outra questão também muito importante que a gente tem que levar em consideração, né, além dessa competitividade provocada por toda essa evolução, foi a modificação das regras, né? Então o basquete passou por uma série de modificações que fizeram com que a dinâmica do jogo mudasse. Então, como exemplo, o jogo que tinha 30 segundos de posse de bola passou a 24, a questão da passagem da defesa para o ataque com 8 segundos, a regra dos 14 segundos depois de um rebote de ataque. Então tudo isso contribuiu para que o basquete realmente mudasse suas características e isso teve uma implicação muito forte na forma de jogar e na forma como os treinamentos, enfim, a preparação da equipe foi sendo determinada e organizada. Com essa evolução, né, com tudo isso que eu já comentei, cada vez mais, né, se busca, por apoio de meios auxiliares, se entender melhor a dinâmica do jogo, né, e como que essa dinâmica ela implica no desempenho individual e coletivo. Na verdade, é um ciclo, né? A dinâmica implica, essa modificação da dinâmica implica no desempenho individual e coletivo, e à medida que esse desempenho individual e coletivo ele também se modifica, ele atua diretamente nessa dinâmica de jogo. E é muito importante que para que isso realmente tenha um resultado adequado, se faça um estudo do jogo. E esse estudo do jogo é o que a gente chama de análise de jogo, né? Então aqui uma definição um pouco mais completa, eu diria que a análise ou estudo do jogo é a observação dos comportamentos dos atletas em nível individual e coletivo que levam a tomadas de decisão a curto, médio e longo prazo para modificar esse comportamento buscando o melhor rendimento do atleta e da equipe e, consequentemente, a obtenção dos melhores resultados. Só fazendo aí, usando esse parênteses, né, por que essa tomada de decisão a curto, médio e longo prazo? Porque muitas vezes no próprio jogo se fazem observações ou, por exemplo, se usa a estatística do jogo para que haja uma modificação de um determinado comportamento naquele momento, né? Então esse seria
essa seria a tomada de decisão a curto prazo. E a médio e longo prazo são aquelas tomadas de decisões que implicam, por exemplo, na mudança de métodos de treinamento ou o preparo da equipe em função de um jogo, onde você analisa o seu adversário, onde você analisa a equipe adversária. Então, tudo isso faz parte, né, desse estudo e dessa análise de jogo. Ainda falando dessa análise, basicamente, né, essa análise em função da complexidade do jogo, ela exige uma observação criteriosa. E essa observação, atualmente, ela não pode mais ser baseada única e exclusivamente no feeling ou na experiência das pessoas. Então, há alguns anos, antigamente, né, até pela falta de recursos, pela falta de todo esse aparato que nós temos hoje, basicamente o estudo era feito, a observação era feita em função da experiência do técnico ou dos seus componentes da comissão técnica. Então, essa observação, ela tem que ser baseada em informações sólidas, informações que são advindas de diferentes fontes que envolvam profissionais capacitados para coletar essas informações. Então, hoje, é muito comum e é necessário que numa comissão técnica existam pessoas que trabalhem exclusivamente com esse tipo de observação, gravando os vídeos, analisando os vídeos, separando jogadas que são solicitadas pelos técnicos e assim por diante. Então, principalmente no basquetebol de alto rendimento, é impossível hoje se pensar numa equipe que não tenha na comissão técnica uma pessoa ou uma equipe até às vezes para fazer esse tipo de estudo. Então vamos lá. Essa análise ela pode ser feita de três maneiras. Ela pode ser feita uma análise a partir do desempenho individual, ou seja, você identificar características de um atleta. Aqui eu estou dando alguns exemplos muito simples. Se ele é destro, se ele é canhoto, se ele é lento, se ele é veloz, né? Qual é o seu aproveitamento de arremessos de uma determinada região da quadra, qual é a quantidade de rebotes que ele pega, a quantidade de assistências e assim por diante. Então, esse estudo ele pode ser um estudo individualizado. Ele também pode ser um estudo coletivo, claro. Então, você tenta identificar movimentações ofensivas e defensivas de uma equipe, se há algum tipo de jogada especial para uma situação especial dentro do jogo, como, por exemplo, uma jogada de final de jogo, seu time está perdendo por 1 ponto, tem a posse de bola, e aí você vai realizar uma jogada. E também esse estudo ele pode servir para uma análise mais a longo prazo, não é? Por exemplo, para você avaliar e selecionar atletas para montagem ou reestruturação do plantel e, a partir daí, estabelecer metas. Isso é muito comum, né, de se fazer atualmente. Os scouters, as pessoas que fazem essas observações, vão acompanhar equipes, vão acompanhar jogadores, fazem um estudo minucioso para depois levar esse estudo para suas equipes de origem, para que haja uma montagem desse plantel. Muito bem, aí a gente vem numa coisa que é muito comum, é a confusão que se faz entre scouting e estatística, né? Via de regra, a estatística é chamada de scouting. Qual foi o scouting do jogo? E scouting, na verdade, é uma coisa muito mais ampla. O scouting é todo o conjunto de observações, todo o conjunto. Ele é basicamente uma análise qualitativa do conjunto de ações individuais e coletivas. E a estatística é a análise numérica. Então, eu vou dar alguns exemplos, 2 exemplos agora para que vocês entendam melhor, mas essa confusão ela não pode ser feita. Scouting é o conjunto de observações e a estatística é a parte numérica desse conjunto. Então, na verdade, a estatística é parte do scouting. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, o scouting seria a análise das movimentações táticas de uma equipe contra a defesa individual. E a estatística, em cima dessa análise, poderia ser, por exemplo, a quantidade de arremessos que foram convertidas dentro do garrafão a partir de infiltrações que furaram esse bloqueio individual. Então vejam a diferença, o scouting é uma análise mais ampla,
né, das movimentações, e a estatística é a quantidade de vezes que uma equipe conseguiu superar, por exemplo, essa defesa individual. Um segundo exemplo, agora um exemplo mais individualizado, né? Um determinado jogador, eu faço uma análise, vou lá, observo o jogo, vou jogar contra um time X aí a semana que vem, e observo que um determinado jogador tem preferência para arremessos de linha de 3, mais na lateral da quadra. Então essa é uma característica desse jogador e provavelmente algumas jogadas serão feitas para isso. E a estatística seria a quantidade de arremessos feitos e convertidos por esse jogador da sua posição preferida, né? Então, eu primeiro identifico qual é a preferência desse jogador e depois eu identifico o número de arremessos que são feitos nessa posição que ele escolheu. Por fim, né, nesse breve vídeo, os meios, né? Então, hoje existem softwares super especializados para se fazer isso, onde você joga lá aquilo que você quer identificar. Por exemplo, eu quero identificar quais são as jogadas de contra-ataque que uma equipe realizou, que minha equipe realizou. Isso pode ser feito a partir da gravação dos jogos e dos treinos, e hoje é muito comum, né? Por exemplo, no nosso NBB, todos os jogos são gravados, todos os times têm a gravação dos jogos, e essa gravação é disponibilizada para as duas equipes para análises posteriores. E a planilha estatística é para aquela análise imediata. Então eu estou lá no jogo, terminou o primeiro quarto, a equipe de estatística me entrega essa planilha e ali eu faço uma análise rápida para poder tomar alguma decisão imediata. Então basicamente era isso que eu queria passar para vocês, de uma forma bem breve, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que significa essa análise de jogo, né? E deixo aqui os meus contatos para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o grupo Amigos do Basquete e o e-mail. Um grande abraço a todos e viva o basquetebol!